Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 24 ao dia 30 de outubro. A gente vai finalizando mais um mês, o antepenúltimo mês do ano de 2022, e a gente já vai começando a fazer aquela retrospectiva, aquele momento que a gente pensa, como o ano passou rápido, a gente já tá no final de mais um ano, talvez um sentimento de alívio, talvez um sentimento de decepção por não ter realizado tudo que você colocou lá na sua listinha, mas o que eu posso dizer para você é que ainda dá tempo. É que a gente precisa começar a pensar no tempo como multidimensional. Quando a gente coloca o tempo numa caixinha mental, ou seja, o tempo é uma percepção mental, eu me limito, porque eu fico achando que eu tô atrasado ou fico tendo muita pressa para que as coisas aconteçam, eu não aceito os ciclos das coisas acontecerem, o tempo de cada coisa maturar, renascer, modificar. Eu fico ali preso a uma ideia na minha mente sobre o tempo e isso causa sofrimento. Mas enfim, depois dessa reflexão inicial em que eu já me perdi um pouco aqui nos devaneios piscianos, nessa semana a gente vai ter a energia de um eclipse solar acontecendo no signo de Escorpião. E um eclipse solar, ele sempre vai acontecer numa lua nova, ou seja, Sol e Lua vão se encontrar no signo mais intenso e profundo do zodíaco. Então a gente vai ter uma confluência de energia muito forte no arquétipo de Escorpião, que representa justamente o nosso lado mais profundo, inconsciente e intenso. As coisas podem estar acontecendo de uma maneira bastante intensa. Tudo aquilo que a gente precisa olhar e que não está tão claro, que vem muito desses processos inconscientes, podem vir à tona, podem tornar-se visíveis para que a gente faça algo a respeito. Na maioria do tempo a gente vive no automático e a gente não tem consciência de todos os processos internos que levam a acontecimentos externos, que levam a gente a se sentir de determinada forma. A gente tende a culpar os outros, a culpar o governo, a culpar a economia ou qualquer outra coisa que não seja nós mesmos, né? Não nos responsabilizamos, na verdade. Eu não gosto muito dessa palavra culpa, mas a gente não consegue entender, fazendo isso, o poder que a gente tem de mudar a nossa realidade. E nesse momento a gente está tendo uma chance muito poderosa, porque a energia de cura e transformação, ela está com um campo gigantesco na nossa vida. É um grande portal que se abre e se a gente souber aproveitar essa energia, a gente vai sair desse momento completamente transformados e com certeza com uma energia muito mais elevada para finalizar esse ano e para começar um novo ciclo de uma maneira completamente diferente. Na segunda, a Lua passa o dia todo no signo de Libra, mas aciona Vênus, que já está em Escorpião e vai estar juntinha nesse eclipse que vai acontecer ali. Isso significa que a gente já pode estar sentindo a energia mais intensa, mas a gente ainda por cima vai estar no último dia de lua minguante. Então a gente pode estar mais cansado, mais esgotado, mais sobrecarregado, com muitas coisas acontecendo internamente. Então é importante nesse momento a gente fazer uma revisão do nosso mês, do que a gente viveu e aprendeu até aqui, focando nas coisas boas e não só na dor e no sofrimento. Quando a gente foca muito nos problemas, e isso é uma tendência do nosso cérebro, porque ele faz isso para tentar sobreviver, para tentar resolver esses problemas e conseguir ficar tranquilo, digamos assim, mas nesse processo ele nunca está tranquilo, porque ele está o tempo todo procurando o que está errado para poder consertar. E na maioria das vezes a gente se apega tanto ao problema que a gente não consegue consertá-lo, porque quanto mais foco eu dou para esse problema, mais ele cresce, mais ele se transforma em algo cada vez maior.
Então começa a mudar esse foco, porque nesse momento, além de tudo, como a Lua está em Libra, a gente pode projetar essa energia nas nossas relações. A gente pode estar com a nossa sombra mal resolvida, com conteúdos inconscientes, emoções guardadas há muito tempo, e a gente projeta no outro. Ou seja, o outro nos incomoda, o outro nos afeta com qualquer coisa que ele fale ou faça. Perceba esse movimento e fique um pouco mais atenta a ele. Esteja vacinada, digamos assim, caso aconteça, sabendo que esse movimento ele faz parte de todo o processo que a gente está vivendo. Quando eu percebo o que me incomoda no outro, eu consigo olhar para mim mesmo e ver que existe uma projeção ali, existe um incômodo em mim em relação àquela energia. Não significa que eu sou igual, não significa nada disso, significa apenas que existe algo em mim que está mal trabalhado em relação àquela energia. Outra coisa importante é a gente focar no quanto a gente já evoluiu até aqui, o quanto a gente já melhorou de um tempo para cá. Pode ser esse mês, pode ser esse ano, mas comece a observar o seu processo de evolução. Eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa que você era 10 anos atrás e nem vai ser a mesma pessoa daqui 10 anos. Por mais que a gente não consiga vislumbrar com clareza quem a gente vai se tornar, pode ter certeza que você está no caminho certo, porque a gente está sendo guiado e conduzido a todo momento. A gente não está sem nenhum GPS, nenhum sistema operacional. A gente tem uma bússola interna e a gente tem uma ajuda externa também que pode ajudar muito a gente. Na terça-feira, a Lua já amanhece no signo de Escorpião e encontra o Sol ali para se tornar nova e entrar nessa fase nova junto com o eclipse. Esse eclipse vai acontecer junto com o planeta Vênus e isso é extremamente benéfico. Vênus é um planeta extremamente harmonioso que fala, de coisas positivas, digamos assim, e ele estando ali é como se fosse um intermediador entre essas duas energias, consciente e inconsciente, e os desafios que isso traz para a gente. Uma coisa importante aqui, uma leitura que eu faço dessa energia, é que a gente precisa começar a aprender a amar a mudança, a amar os processos de transformação que a gente está vivendo a todo momento. Quando a gente se abre para eles, quando a gente vê isso de uma maneira extremamente positiva e benéfica, as coisas se tornam mais fáceis e mais leves, porque a gente não vai deixar de se transformar. A mudança é a única constante da vida e a morte é a nossa única certeza. Então, simbolicamente e literalmente, a gente está morrendo o tempo todo. A gente está gradualmente se despedindo dessa experiência. E esse processo, ele é um processo natural de transformação. Agora, se a nossa alma, se o nosso espírito e se o nosso ego, principalmente, vai evoluir junto, é uma escolha nossa. A gente precisa perceber que o contrário da transformação, o contrário da mudança é a resistência. E quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. E esse sofrimento vem muito de não seguir o fluxo do universo, de não entender que a gente está em constante movimento, os ciclos estão acontecendo o tempo todo, a natureza mostra isso pra gente. Eu tô aqui fora, ainda tá dando para gravar e as folhas elas já estão começando a amarelar aqui no hemisfério norte, e esse é um grande aprendizado da natureza. Esse é um momento de morte e transformação que vai acontecer lá na primavera, com esse movimento de renovação, e a gente também está nascendo, morrendo e se transformando a todo momento, e a gente precisa começar a aceitar isso. Esse eclipse vai ativar uma área do nosso mapa, e se você quer saber mais sobre essa energia, eu convido você a fazer parte do meu projeto Cocriando com a Lua. É só você se tornar membro Caminhante Estelar aqui do meu canal e você vai ter acesso a todo esse conteúdo sobre os eclipses. Um vídeo exclusivo, meditação exclusiva, material em PDF com perguntas, com tiragem de cartas e também um bônus que é para entender em cada casa do seu mapa onde vai cair a energia desse eclipse.
Seja lá o que estiver acontecendo na sua vida ou o que aconteça nesses dias, pode ter certeza que vai ser extremamente benéfico para você, por mais que você hoje não consiga ver dessa forma. A gente está vivendo uma fase que está acelerando as mudanças. É isso que o eclipse vai trazer para a nossa vida de uma maneira geral. Para cada pessoa vai ser numa área da vida, vai acontecer de uma determinada maneira, dependendo do nível de frequência e de consciência que você estiver vibrando nesse momento. Na quinta, a Lua entra no signo de Sagitário logo pela manhã e passa a sexta o dia todo ali também. Na quinta, ela ainda vai estar sendo regida por um Júpiter em Áries, só que ele está bem no comecinho ali e na sexta-feira ele entra em Peixes. Então talvez a gente perceba uma diferença aí entre a energia da quinta e a energia da sexta. Quando ele ainda estiver em Áries, pode ser que a gente sinta um pouquinho mais de irritação, um pouquinho mais de impulsividade, um pouquinho mais de ansiedade. Do lado positivo, a gente pode estar mais corajoso, a gente pode estar mais audacioso, digamos assim. Mas quando Júpiter entrar em Peixes na sexta-feira, a gente vai ser convidado a se conectar com os nossos sonhos e com o mundo espiritual, para que a gente possa ir além das ilusões da matéria. Isso daqui que parece palpável, na verdade é um monte de átomos conglomerados, e se a gente chegar pertinho, a gente vê que existe muito espaço entre os átomos, ou seja, a ilusão da matéria, ela é real. A física quântica comprova isso. É uma ilusão dos sentidos, digamos assim. Só que é uma ilusão necessária. A gente está aqui para viver isso como verdade. Mas quando a gente percebe, a gente acredita que existe algo além, a gente solta um pouco a seriedade com a qual a gente leva tudo isso. A gente percebe que isso aqui é extremamente fugaz e temporário, e a gente consegue expandir a nossa consciência para perceber que a gente está brincando de ser humano, digamos assim. A busca espiritual, esse encontro com a nossa essência, ele nunca deve cessar, porque é o que nos dá alento quando as coisas vão mal. Se você não acredita em nada, se você não tem conexão com você mesmo, com a sua alma, quando as coisas saem de equilíbrio, a gente perde o nosso chão e a gente não consegue lidar com aquilo de uma maneira saudável e positiva. E quando a gente tem fé, quando a gente tem confiança no todo, em algo maior, a gente consegue tirar forças para viver qualquer situação. A gente precisa aprender, de uma maneira geral, a se conectar mais com a nossa alma, porque a gente tem muita conexão com o nosso corpo, a gente sente, a gente faz exercício, a gente come, o nosso corpo ele tá ali o tempo todo sendo ativado. A gente também se conecta muito com a nossa mente, porque a gente está pensando o tempo todo, a gente acredita muito no que a nossa mente nos diz, mas a gente tem muito pouca ou quase nenhuma conexão com a nossa alma, com um sentimento interno muito sutil, né, do campo do sentir, do campo mais imaterial, e a gente tem mais dificuldade porque a gente não foi acostumado a fazer esse contato. Só que essa conexão, essa essência, né, que a gente chama de alma, de centelha divina, o que você quiser chamar, ela é quem a gente é de verdade. E ela é o que permanece quando o nosso corpo padece. Então a gente precisa fazer esse movimento ainda em vida, nesse momento, para que a gente possa ter uma transição mais tranquila quando essa vida na ilusão da matéria acabar. Eu sei que isso é muito profundo, mas tem muito a ver com Júpiter em Peixes. Eu tenho Júpiter em Peixes, então deixa essa informação reverberar no seu campo. Aqui eu estou falando com a sua alma e ela está tentando se expressar com você e principalmente através de você. Ela é você na sua forma mais pura. No sábado, a Lua entra no signo de Capricórnio às 10h20 da manhã e passa domingo o dia todo ali. Aqui a gente tem já a energia de uma lua nova avançando para uma lua crescente e um signo extremamente prático e material. Então aqui também é o momento da gente equilibrar, né, espírito e matéria e focar um pouco mais na matéria, naquilo que a nossa alma veio realizar. E que a gente saiba que tudo aquilo que a gente sonha, deseja, a gente é capaz de realizar. Que existe uma força dentro da gente incomensurável. E essa
força, ela é capaz de fazer a gente se movimentar, de fazer as coisas acontecerem, basta a gente acreditar e fazer, claro, a nossa parte. O universo vai fazer a dele, a energia vai se movimentar porque a gente está movimentando essa energia através da nossa intenção. A gente precisa cada vez mais buscar e almejar o novo na nossa vida, ficar de braços abertos para ele, porque assim a gente não se apega tanto a memórias do que já aconteceu um dia, a gente não vive na nostalgia num tempo que não volta mais, sabendo, né, tendo na verdade a clareza de que a gente pode realizar muitas e muitas coisas ainda. Vai ser um fim de semana que não vai ter tanta energia de descanso, pode ser que venha uma certa autocobrança para a gente fazer, para a gente resolver, ou haja mesmo demandas externas. Então a lua em Capricórnio, ela sempre traz esse foco no material, no crescimento, nos objetivos, nas metas, e elas são sim importantes para a gente não perder de vista a magia da vida. Claro, viver no presente, viver no agora, sem tentar preencher com tantas coisas, é importante sim, mas ao mesmo tempo, sem expectativa, fazer esse movimento de materialização é como se fosse brincar com a realidade, e isso também é muito divertido, só que a gente precisa levar as coisas menos a sério. Esse é o segredo para ser mais leve e tranquilo. Então, antes de deixar aqui a pergunta da semana que eu gosto, né, de fazer no final do vídeo, eu queria só reforçar mais uma vez o convite para você acessar o material sobre os eclipses, principalmente esse que vai acontecer no dia 25, mas tem outro lá no dia 8, e é só você se tornar membro do meu canal, membro Caminhante Estelar, e você vai ter acesso a um material riquíssimo, completo sobre os eclipses, tanto esse próximo agora dessa semana, quanto o do dia 8 de novembro. Tudo isso por um valor extremamente acessível. Vale a pena você clicar aqui em Seja Membro, aqui embaixo, e dar uma olhadinha. Uma outra coisa que eu queria falar antes de deixar a pergunta da semana, na verdade é um desabafo que eu quero fazer com você. Abrindo meu coração aqui, sendo bem sincera sobre o que está se passando no meu mundo interno aqui, né? Nos bastidores do lado de cá dessa tela. Eu estou pensando seriamente em dar um tempo nos vídeos do Céu da Semana, principalmente no ano que vem. E eu preciso do apoio de você que está aí do outro lado para comentar nos meus vídeos, compartilhar e também deixar o seu like para ter mais troca, mais interação e isso me motivar talvez a continuar, porque eu gravo o Céu da Semana desde 2018, são 4 anos, toda semana ali, eu acho que foram, sei lá, 2 ou 3 vezes que eu não postei, então é um trabalho que exige muito de mim, que pede que eu prepare, que tem toda a edição por trás e eu confesso que eu estou um pouco repensando o que eu vou fazer ano que vem e existe um movimento dentro de mim pedindo para eu dar um tempo, pedindo para eu me dedicar a novos projetos que em breve eu posso até comentar com vocês, mas se você gosta do meu trabalho, se você me acompanha aqui semanalmente, deixa eu saber disso, deixa um comentário para mim, para quem sabe me fazer refletir e talvez mudar de ideia, porque é algo que eu venho pensando sim e talvez aconteça para o ano que vem, principalmente. O Cocriando, quem está dentro do projeto, vai continuar até o fim, até março do ano que vem. Talvez eu mantenha o Céu da Semana até lá também, para continuar divulgando e continuar aqui com vocês, mas eu estou pensando seriamente. Então, só dizendo isso, né, para você que está aí do outro lado, desse desejo, desse pensamento, que ainda não é uma decisão, mas que eu quero já compartilhar com você, tá bom? Então, só me deixa saber aí do outro lado o que você pensa sobre isso. E para fechar, a pergunta que eu quero deixar para você essa semana, muito relacionado ao eclipse que vai acontecer nessa semana no signo de Escorpião, é a seguinte:
Que transformação você permite que aconteça nesse momento na sua vida? Eu quero que você escolha uma coisa muito importante que você sente que está pegado, que você sente que está enrolado e que você abra os braços para o universo dizendo: eu permito que a transformação aconteça na minha vida. Deixa para mim aqui embaixo o que seria isso para que o universo saiba que você está disposta a passar por esse processo de transformação, a aceitar, a se abrir, a gostar, né, como eu falei nesse vídeo. Então é isso, eu desejo para você uma excelente semana, um eclipse maravilhoso, cheio de transformações positivas na sua vida, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.